Muito bem, meus caros, é com o coração cheio de alegria que nós estamos aqui em mais um encontro, né? Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui. E hoje temos ainda um motivo a mais de alegria, porque hoje nós vamos começar a falar do homem integral. Assim, toda a obra da Joana de Ângeles é maravilhosa, sem dúvida nenhuma, mas eu, principalmente, tenho uma certa afinidade com este livro, que foi o primeiro livro que eu li da Joana de Ângeles, né? O primeiro que caiu na minha mão, e tem algumas passagens que são absolutamente tocantes, né? Na verdade, nessa série psicológica que a gente está passando aqui da Joana de Ângeles, os livros têm muita afinidade entre si, claro, e no que diz respeito ao homem integral, a gente vai ter um reflexo depois em outras duas obras que complementam o homem integral, que é o autodescobrimento e também o Ser Consciente, né? Que são três obras muito complementares, mas em regra, assim, no total da obra da série psicológica, as coisas vão se amarrando, a gente vai vendo o quanto de afinidade os assuntos têm, de várias maneiras, de várias abordagens que nós temos, né? Ainda antes de começar aqui a nossa reunião, gostaria só de fazer um comentário. Eu estava vendo uma live essa semana do Leandro Carnal, ao qual eu gosto muito do Leandro Carnal, né, dentre dessas pessoas públicas, né, filósofos, no caso dele historiador, gosto muito do Leandro Carnal, claro que tem algumas coisas que eu discordo, mas de uma maneira geral gosto muito. E ele respondeu perguntas lá das pessoas, né? E uma das perguntas que fizeram é sobre poesia e o que ele gostava em termos de poesia. E aí ele citou que, em termos de poesia, ele gostava muito de Juana Inés de la Cruz, que na verdade é a nossa querida Joana de Ângeles, na encarnação que teve no México, né, como poetisa. E provavelmente, eu não sei se ele tem esse conhecimento ou se acredita nisso, enfim, né? Mas nós que somos fãs da Joana de Ângeles, temos o Leandro Carnal também fã da Joana de Ângeles, mas numa outra roupagem, e assim é que a vida continua, né? Porque realmente essa, esse espírito é demais, né? É demais. Tem assim coisas maravilhosas, né? Sem encontrar lá atrás, quando foi Clara, né? Aí então, nem se fala, mas enfim, isso fica para uma outra oportunidade, né? Vamos começar aqui o nosso encontro, então. Alguém gostaria de ler o Evangelho? Evangelinho? Alguém está aí? Não, calma aí. Não entendi direito, porque a Sônia apontou para o lado. Quem está do lado dela, de repente, não está aqui do meu lado. Agora eu vejo a Rosana falar que é o Wagner que vai ler, é isso? Isso. Opa, um conflito entre casais aí. Cada um lê Ele uma vai. parte. Não tem problema. Lê para nós, meu caro. Porque você está de cabelo cortado aí e tal, todo bonitão. Lê para nós aí. Ele vai ler, peraí, vai pegar o óculos. Tá bom, tá bom. Não estava contando com essa. Uhum. Opa, mas a gente está com saudade da sua voz, rapaz. Essa voz de rádio que você tem aí, a gente... Qual é a... Vamos lá. Qual é o texto? Qual é o... Não, é para você abrir. O acaso que não é por acaso. Desprendimento dos bens terrenos. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 14. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros,
não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre no fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância, tanta distância, quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Muito bom, ótimo, muito obrigado. Então vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar aqui os nossos corações, respirar de uma maneira bem suave, bem tranquila, bem serena. E vamos mentalizar o nosso querido Centro Espírita Alvorada Nova, o nosso querido CIAN, os mentores da espiritualidade, os nossos mentores, né? Aqueles que estão sempre conosco, nos ajudando, e também os mentores da Casa Espírita, já de Alvorada Nova, Caibar, Sheila, sempre iluminando os nossos pensamentos, né? Nos trazendo boas intuições relacionadas a esses temas tão importantes que a gente tem passado. Então, vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos unidos e reunidos e pedir para que a espiritualidade esteja conosco, nos intuindo também nesse estudo desta noite. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. O Pedro disse aqui no chat do Leandro Carnal, né, que ele até, eu acho que sim, ele disse que mas ele também disse que estuda a Bíblia todos os dias. Leandro Carnal, essas pessoas são muito loucas, né? Elas não acreditam em Deus, mas elas falam de Deus de outra maneira, enfim, né? Mas é claro que a gente tem que ter algumas reservas, porque acaba faltando algum item ali, mas tem muita coisa boa, muitas coisas que a gente aproveita, sim, nesses intelectuais de hoje em dia, né? Os caras estudaram muita coisa e, claro, que a gente aprende muito com eles, né? Bom, meus caros, falando aqui do nosso querido livro O Homem Integral, né? Bom, a Joana de Ângeles, ela começa o livro falando da situação atual da humanidade, né? E ela percorre, a partir ali da metade do século XIX, né, em que o mundo ficou assim banhado de guerras, né? Então ela começa o livro falando, inclusive, dos problemas que nós tivemos, principalmente na Europa, na Ásia, né? Nesse território ali do mundo, muitos conflitos a partir no começo da segunda metade do século XIX. Nós tivemos ali a Guerra da Crimeia, ali na União Soviética, né? Nem era a União Soviética, era a Rússia na época. E depois, inclusive, há alguns anos, né, nós tivemos uma nova Guerra da Crimeia também, né, ali uma região muito complicada, mas que ali se iniciou conflitos terríveis, principalmente
naquele eixo franco-prussiano, né? Em que fala-se da França, da Alemanha e também ali naquele eixo com a Rússia, ali, algo que acabou desembocando mais à frente na Primeira Guerra Mundial. É uma sequência, né, de atrocidades, né, e de uma vibração muito complicada do homem aqui no planeta. Então, uma guerra foi sequencial para a outra. Começou com a Guerra da Crimeia, no começo da segunda metade do século XIX, no começo do século XX, mais precisamente em 1914, tivemos a Primeira Guerra Mundial, em que foi uma guerra muito sangrenta, milhões de pessoas morreram, né? Foi muito difícil, Alemanha, França, Rússia, muitas perdas. E o fato da Primeira Guerra Mundial, isso os historiadores nos trazem, e Joana de Ângeles deixou bem claro isso, o fato da Primeira Guerra Mundial não ter acabado adequadamente, ela acabou através de um armistício, que seria uma espécie de acordo para se fechar a Primeira Guerra Mundial, mas sem que houvesse uma conciliação, uma resolução de conflitos. Como a Primeira Guerra Mundial não acabou bem, acabou gerando a Segunda Guerra Mundial, né? Muitas questões surgiram, inclusive na década de 20, com a questão econômica, depressão que se deu nos Estados Unidos, espalhou para o mundo, né? E essas questões mal resolvidas da Primeira Guerra, um crescente nacionalismo ali na Alemanha e outros tantos fatores, desembocou nas grandes, terríveis e tristes atrocidades da Segunda Guerra. Então você vê que uma coisa vai emendando na outra. E quando terminou a Segunda Guerra, isso em 1945, começa a Guerra Fria, em que dois países teoricamente aliados, né, que ganharam, entre aspas, a Primeira Guerra, que é Estados Unidos e Rússia, já então União Soviética, somado à Inglaterra também, foram os grandes vencedores, né? Esses dois países se estranharam e dividiram o mundo em dois, né? E aí as novas gerações passaram a sofrer este impacto da Guerra Fria e esse impacto de um temor de que o mundo poderia acabar, né? Eu mesmo não sou tão antigo assim, né? Mas eu lembro claramente que na minha infância e já na minha fase adulta havia esse risco do mundo poder acabar, de que um míssil vinha para lá e outro para cá, né? Com consequências também econômicas terríveis na segunda metade do século XX, principalmente com o crescente conflito entre árabes e judeus pelo espaço do petróleo. A Joana de Ângeles fala, inclusive, do Deus Petróleo, que surgiu aí no século XX, né? Com todas essas questões relacionadas ao petróleo, somado mais recentemente ao apartheid, né, dos conflitos de classes, né, do abandono de aspectos sociais. Então, tudo isso fez com que as cidades se tornassem berços, principalmente as grandes cidades, berços de criminalidade. Enfim, o que nós temos passado desde a metade do século XIX. Então já estamos caminhando para 2 séculos, né? Porque nós já estamos caminhando para metade, ainda falta um bom tempo, mas já estamos caminhando para metade do século XXI. Então a gente já está chegando a 2 séculos de praticamente conflitos constantes dentro da nossa história recente. E tudo isso, pessoal, esse que é o ponto que a Joana de Ângeles coloca, fez com que as pessoas, de uma maneira geral, vivessem atormentadas. Então nós estamos falando de gerações e gerações que vivem sob tormenta, do medo, da falta de perspectiva, da própria perda da personalidade e até mesmo do motivo existencial, né? As pessoas muitas vezes estão
vivendo, sem saber o destino, sem saber o que é amanhã e dando um valor para os valores mais imediatos, mais próximos, mais rápidos, porque na medida em que não haverá amanhã, né, e muitas vezes a gente imagina exatamente dessa forma, o que a gente vai buscar é uma contrapartida muito mais rápida, e isso é uma grande tormenta dentro da questão aí do homem no planeta. E aí, então, a Joana, nessa introdução ao livro Homem Integral, ela diz o quanto é importante, né, que o homem renasça, que o homem, né, ele possa entender definitivamente o seu papel, se entender, saber o porquê ele está aqui, né, para que o que ele tem a fazer e se reinvente, na verdade, né, se tornando um homem integral, né, um homem que está integrado com tudo, com todos, com a natureza, sem perder a sua personalidade, né? Então é muito importante. E aí ela começa então a tratar de vários assuntos relacionados a essa problemática, buscando soluções, buscando soluções. Então eu separei aqui para vocês, diante do livro, tem vários slides que eu separei, mas então eu separei aqui o primeiro capítulo, né? Que ela fala aqui, não sei se dá para vocês lerem, dos fatores da perturbação. Fatores da perturbação em que o planeta está passando, né? De tudo isso que eu acabei de mencionar, eu separei alguns trechos aqui. E dentro deste primeiro capítulo, ela fala de vários itens. Ela traz essa ideia dos motivos da perturbação e depois ela trata de assuntos incríveis, como a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão, a liberdade. São vários itens que requer que a gente se detenha em vários aspectos aqui. Eu separei algumas questões relacionadas à rotina, que é algo que nos pega o tempo todo, né? Que realmente, principalmente esse ano, né? Olha só como nós alteramos completamente a nossa vida e como eu vi alguns artistas falarem, né? E como a nossa vida hoje, agora, nesse exato momento, já é um pouco diferente do que algum tempinho atrás, mas há alguns meses, todos os dias eram domingo, né? Então eu já vi algumas expressões assim, eu estou vivendo num constante domingo, todos os dias eram domingos. Então, olha a rotina como funciona, e a gente precisa sair da rotina. Nossa, a Joana de Ângeles dá umas dicas aqui impressionantes. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu passei do livro, então, para vocês. Deixa eu separar aqui. Só um segundinho, que está num arquivo aqui, mas eu não separei o arquivo. São tantas coisinhas aqui. E tem uma pasta que é a pasta CEAN. E aqui chegamos no material. A propósito, eu acho que eu estou devendo material para vocês, né? Porque esses materiais aqui eu podia passar no grupo, né? Não custa nada, é só colocar lá o material, né? Mas eu vou passar assim. Eu prometo para vocês, eu não sou candidato, mas eu prometo para vocês que eu vou colocar lá no grupo, né? Opa. Calma aí, só um segundinho, deixa eu ajustar aqui melhor, para que a gente consiga visualizar melhor aqui as coisas. Então, estamos aqui no nosso grupo de estudo, né? Então, a Joana de Ângeles, ela traça isso daqui, olha só. Introdução, né? Então, ela diz que algumas coisas movem o homem nos tempos contemporâneos: o possuir, o dominar e gozar. Por um momento, por um único momento, por esse momento imediato, né, são a meta a que se atira o homem. Então, o homem ele tem buscado uma meta,
né? Uma meta, qual é a meta do homem? É possuir cada vez mais, dominar, né? Ter poder, né? E usufruir daquilo tudo que ele está conquistando de uma maneira imediatista, né? Aí ela conta exatamente esses pontos que eu falei. A partir da segunda metade do século XIX, através da Guerra da Crimeia, em 1856, depois a Primeira Guerra Mundial, em 1914, depois a Segunda Guerra Mundial, em 1939, depois, na sequência, a Guerra Fria, depois a questão árabe-judeu, depois a questão de apartheid, inclusive na África e tantas outras coisas, né? Acabou todo esse acumulado de confusões que o homem acabou gerando, ela diz, abrem-se chagas purulentas que aturde o pensamento. Dores inomináveis rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. Realmente são palavras muito duras, mas palavras muito precisas que ela acaba trazendo aqui, né? Todas essas guerras, esses conflitos geram chagas, geram cortes machucados que ainda não estão cicatrizados, né? Isso gera uma herança para as pessoas, as gerações, as culturas, né? Elas são baseadas nesse histórico, né? E, além disso, dores inomináveis, né, rasgando aí os sentimentos, né? Quantas pessoas que tiveram perdas e que não perdoam o que aconteceu, o que acontece, né? E acabam asselvajando. Então, aquela questão de civilização, por que a palavra civilização, né? A palavra civilização vem de direitos civis, né? A partir do momento que o homem adquiriu direitos civis, que são direitos de desenvolvimento pessoal, do trabalho, do estudo, de tantos fatores, esses direitos civis que trazem a civilização. Só que o contrário, né? Ao invés da gente priorizar a civilização, nós estamos asselvajando, né, voltando para a selva as pessoas de uma maneira geral, a ponto de, hoje em dia, pessoas acharem mesmo que a solução para muitos conflitos que nós temos é a solução violenta, que tem que ter pena de morte, que tem que colocar todo mundo na cadeia, e que não pode dar chance para isso, para aquilo, que o problema da Europa são os imigrantes e que isso vai acabar com o mundo, tem que separar os imigrantes e que eles estão querendo vir aqui para o Brasil, e aí fica uma confusão danada, né? Uma verdadeira selvageria, né? Selvajando os indivíduos. O homem é reduzido à ínfima condição do apartheid, nas lutas de classe, na ingestão de alcoólicos e drogas, abismo para loucura de fuga e suicídio. Quer dizer, então, diante desse quadro, dessa situação, o homem se apequena, né? Ele se reduz a simplesmente fazer alguns tipos de traduções do mundo. Por exemplo, o apartheid. Eles, né? A gente vive exatamente um momento muito complicado, inclusive no Brasil, nessa questão de nós e eles, nós, e quem está ali, quem está lá. Isso é um apartheid, isso é um tratamento diferenciado, sendo que todo mundo está exatamente no mesmo barco, na mesma situação, né? Mas há essa questão. E nessa luta de classes e como fugir, né? Como abstrair, como sair desse turbilhão. Alcoólicos, drogas, né? Como tem aí tido essa fuga.
Uma triste realidade que nós temos encontrado, por exemplo, são as situações das universidades. É claro que eu não seria até leviano dizer que tudo está perdido hoje em dia, mas principalmente nas universidades públicas do país, o que a gente vê, pelo menos pelo que eu tenho estudado e visto, é que realmente tem um sucateamento, as pessoas estão muito envolvidas com essas questões de álcool e drogas, assim, tem sido elementos de fuga, não sei, eles param para pensar, param para estudar e talvez não encontram soluções e, enfim, é um fenômeno que a gente precisa realmente. Eu, sinceramente, me preocupo demais com os meus filhos chegando em universidades e como será isso, né? Claro que o que a gente ensina, a gente pretende que fique, mas o meio é um dado muito completo, muito complexo, muito difícil, né? Aí a Joana de Ângela continua trazendo esse panorama aí, né, e do motivo do livro, inclusive, vamos dizer, gritante miséria econômica e agressivo abandono social. Agressivo abandono social. Esse livro, lembre-se, foi escrito em 1990, no final do século XX, né? Já tem aí bons 30 anos que nós temos do livro, mas sempre presente. Esse estado de coisas não mudou, pelo contrário, só tem sedimentado cada vez mais o que a Joana de Ângeles trouxe aqui. Fazem das cidades odiernas, ou seja, as cidades atuais, contemporâneas, o palco para o crime, né? Então, muitas cidades viraram palco para o crime, criminalidade, vários fatores. Essa questão do estudo da criminalidade, o motivo da criminalidade, não é uma solução simplista. A gente não pode dizer, por que condições sociais, por que a falta de estudo, não, é uma série de fatores que faz com que as cidades grandes se tornam palco de crimes, né? Com a psicosfera de temor asfixiante, olha o termo que ela usa, um temor asfixiante, que é exatamente o que nós estamos passando, né? Então, diante de todo esse quadro, de todas as coisas que surgem, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aquartelados, nós estamos nas nossas casas e precisamos trancar os nossos portões, né? Porque vivemos aí uma vida dura e tem que trancar. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. É basicamente isso que nós temos vivido. Então, essa psicosfera, imagina esse temor que vocês têm aí na casa de vocês e que eu tenho na minha, né? De viver numa cidade perigosa, num país que oferece algumas desigualdades, né? Esse temor, imagina essa psicosfera, o que isso vai transformando e unindo esses pensamentos de temor. É asfixiante. Se a gente parar para pensar, a gente perde até o fôlego diante desse quadro, né? Emerge do imo do homem, né? De dentro do homem, indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. Então acaba gerando um sentimento que é difícil demais, chamado indiferença. A partir do momento que a gente fica indiferente ao que acontece, isso faz com que realmente as perspectivas de futuro se tornem muito precárias, né? Imagine o seguinte, eu vi uma certa reportagem outro dia que estava falando de alguns países, o índice de criminalidade e tal, né? E por que tal, e falando, claro que nós não vamos falar mal do Brasil, porque o Brasil tem muitas coisas boas, tem muitas dificuldades, mas tem muitas coisas boas. Mas aí uma pessoa que estava participando da discussão, ele disse basicamente o seguinte, eu moro em São Paulo e eu só vi 2 assaltos na vida, eu só vi uma pessoa dar um tiro numa pessoa uma vez, né, e a outra vez ela está sendo assaltada, assim, como se fosse isso a maior normalidade do mundo, né?
a pessoa só viu 2 vezes, um sendo assaltado e o outro, né, sendo morto porque recebeu tiro. Então, quer dizer, isso significa que não tem perigo nenhum, porque só foi 2 vezes. Isso é, assim, um triste relato dessa indiferença que a gente vai acabar tendo. Essa estatística acaba sendo estatística. Pessoal, eu moro, como muitos de vocês, né, alguns não, mas eu, como muitos de vocês, eu moro no Tatuapé. E, basicamente, eu moro na rua Serra de Bragança, que vocês conhecem muito bem. A questão de um mês, teve uma pessoa que morreu na Serra de Bragança. Cerca de ali, alguns metros, ou 100, 200 metros de onde eu moro, numa saidinha de banco, né? E muitas das pessoas nem souberam que isso aconteceu, né? E aquelas que souberam, nossa, onde será que foi? Né? Como se isso fosse uma normalidade e realmente essa indiferença pela ordem, os valores éticos e a própria existência, né? É algo realmente preocupante. A Joana de Ângeles continua dizendo: desumaniza-se o indivíduo, entregando-se ao pavor. Desumaniza-se, a gente para de ser ser humano, a gente para de pensar como ser humano, acaba pensando de uma maneira extremamente máquina, racional, né? E não vê o que está por trás. E aí ela diz, então, os motivos do livro, né? O porquê deste grande livro que ela produziu. Surge a necessidade de reação. Nós estamos num momento de reação. Reação emocional, cultural, religiosa, psicológica. A Joana de Ângeles está trazendo aqui assim, as diretrizes para uma mudança em todo esse estado de coisas. E perceba que não é sobre um ângulo, né? Não é só uma questão econômica, não é só uma questão cultural, são vários fatores, é uma reação emocional, o nosso emocional precisa reagir para isso. Há uma questão cultural, de entendimento acerca das pessoas, das coisas e das situações da vida. Um renascimento, uma reação religiosa, a religião, né? Esse religar que vem da religião, que é religar o homem ao Supremo, ligar o homem a Deus, né? Que são vários caminhos que vão levar a Deus, né? Nós professamos e estamos aqui dentro do nosso espiritismo, do nosso kardecismo, né? Mas outros caminhos também levam a Deus. Nunca ninguém disse que o espiritismo é a solução para tudo, né? Aliás, pelo contrário, o espiritismo ele veio para todos, mas ainda não é de todos, nem todo mundo consegue entender ainda algumas diretrizes e precisa de outros aspectos, né? Lembro eu, quando eu era pequeno, e os meus pais já iam num centro de mesa branca, como se dizia antigamente, né? E que nesse centro de mesa branca, de vez em quando eu ia, mas às vezes eu ficava em casa com a minha tia, com a minha avó, nesse centro, o passe que se tomava era com incenso, e era espiritismo lá, mas era um incenso, tinha vários incensos lá, hei de vencer, quebra-demanda, tinha umas coisas muito loucas lá, com incenso. O mentor espiritual, isso eu estou dizendo década de 70, né? O mentor espiritual, que era muitíssimo evoluído, ele dizia, e eu ouvi isso criança lá, né? E os meus pais comentavam muito depois da reunião também, quando voltavam para casa, eles jantavam e ficavam comentando, né? Então o mentor dizia: hoje vocês ainda estão precisando deste tipo de ritual, mas um pouco mais à frente vocês não vão precisar mais disso, né?
Olha só como é hoje, né, um centro espírita, como é, né, conduzido brilhantemente o CIAN pela nossa querida Olívia, né, sem esses misticismos, sem essas condições, porque agora já estamos mais adaptados, já estamos mais preparados, o que naquela época não era ainda possível. Então o Espiritismo tem isso, das pessoas se agregarem no momento oportuno que elas despertam para aquilo. Mas não é só essa religião. São tantas as religiões que podem levar a Deus, que podem fazer essa religação, além do aspecto psicológico também, né? Para o homem voltar a identificar-se consigo mesmo. A gente acabou perdendo o próprio senso, o significado, né? O próprio o valor existencial, há um vazio existencial. A Joana de Ângeles fala muitas vezes sobre isso, sobre o vazio existencial, inclusive em outras obras aqui também, né? E ela diz mais, que é o grande alento para todos nós, e que dá vontade de escrever isso num cartaz e colocar assim num outdoor enorme, né? A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. É lindo isso, porque realmente, por mais difícil esse momento que nós estamos vivendo desde a metade do século XIX, isso é o final da expiação, né? Para que a gente passe para um planeta de regeneração. Então, as provas e as expiações estão terminando. A noite que está constrangendo está terminando. Talvez essa pandemia que nós estejamos passando seja um dos pontos finais, quem sabe, né? Desse amanhecer, né? Mas para isso a gente precisa trabalhar. Não adianta esperar que vai cair do céu e que, enfim, a pandemia vai resolver tudo, que todo mundo vai ficar bonzinho depois da pandemia, como muitas pessoas chegaram a imaginar. Não é assim, mas é um momento de reflexão, é um momento realmente que talvez seja um choque necessário para que ressurja aí sobre muitos aspectos, né? Então o livro da Joana de Ângeles vem exatamente um momento importantíssimo. Com a psicosfera do temor asfixiante, isso eu já tinha colocado no slide anterior, na verdade ele acabou colando aqui mais para frente. E aí, para a gente fechar essa nossa análise de hoje, né, gostaria de falar só sobre o primeiro item, então, quando ela começa a contar como resolver a situação. E aí ela trata da rotina. Pessoal, rotina. Rotina é um negócio muito complicado. Eu sei que muitos de nós gostamos da rotina. Eu também gosto de alguns aspectos da rotina, né? De ter ali o meu canto, é onde eu faço as minhas leituras, né? O horário certo para uma alimentação. Tem hora, para tudo, a gente tem ali um certo roteiro para o dia que nos dá a nossa segurança, e isso acaba sendo, inclusive, bastante prazeroso, né? Mas a rotina em si é algo que a gente tem que ter muita atenção. Né? Então a Joana ela já vai direto no pescoço. Ela fala assim, ó, rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que corrói e arrebenta. Então nós temos aí a nossa possibilidade de crescimento, de seguir, a nossa máquina, ela está engrenada, ela está azeitada, ela está ali indo muito bem, só que a rotina vai começando a enferrujar, né? Começando a travar as coisas. Né? E aí, olha só, e dentro disso que eu acabei de falar, disfarçada como segurança, segurança, não, eu tenho a minha rotina porque é tranquilo, eu já sei o que fazer, é seguro, tá tudo bem. Então, disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente,
Olha que importante, automatizamente. A gente faz as coisas no automático, a gente faz as coisas sem perceber, porque está dentro de uma rotina ali, né? Que cede campo do raciocínio ao mesmismo cansador deprimente. Olha só, já vai direto, já é deprimente o negócio. Por quê? Porque é o mesmismo. Sempre a mesma situação, sempre a mesma conversa, sempre o mesmo papo, né? Você encontra com a pessoa, ela está sempre naquela vibração, sempre naquele assunto, não tem outros detalhes, você vê que ela está amarrada a conceitos pré-determinados, ela não larga aqueles conceitos de jeito nenhum, porque aquilo é a rotina, aquilo é o time que está dando certo, vamos continuar aqui, mas será que o time está dando certo mesmo? Né? Será que realmente não tinha outras coisas para trazer? Né? Aí eu coloquei aqui, inclusive, um pedaço da página 15, em que eu nem transcrevi aqui porque eu gostaria de ler para vocês, né? De tão importante aqui esse último parágrafo da página 15 do livro. O homem repete a ação de ontem, com igual intensidade hoje. Quer dizer, o que fez hoje faz a mesma coisa hoje. Trabalha no mesmo labor, recompõe idênticos passos. Né? Ali é o mesmo passo, a mesma quantidade de passos ele tem todos os dias. Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Que é exatamente isso. Sempre o mesmo papo, aquele negócio meio, né? Sem graça, desinteressante conversações. Retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos. Então, quer dizer, para fugir da rotina, entre aspas, ele busca repetidos espairecimentos. Onde que ele vai espairecer? Onde? Né? Como é que eu vou espairecer? Porque, afinal de contas, eu estou cansado, trabalhei demais, essa rotina está sempre muito desgastante. Então, como é que eu vou espairecer? Ela diz aqui, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão até alcançar a aposentadoria. A vida inteira sempre nessa mesmice. Sujeito, para descansar, fica vegetando em frente à televisão, vendo as mesmas notícias que ele já viu o dia inteiro, vendo as mesmas desgraças que ele já viu no dia anterior, porque, afinal de contas, não é todo dia que tem coisa nova, então repete, sobre outra roupagem, mas repete. Né? E vai tomar uma cachaça e vai fazer a mesma coisa de sempre, de todos os dias, como ele faz. Né? Nesse interim, só para terminar o parágrafo, nesse interim, entre o início até se aposentar, nesse interim, realiza férias programadas, para sair da rotina, algumas férias. Né? Visita lugares que o desagradam, porém reúne-se com outros grupos igualmente tediosos, né? Pessoas entediadas e vão se juntar todo mundo, e quando chega ao denominado período de gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, que é essa ideia de vegetar diante da TV. Vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. Realmente a rotina vai levar a um futuro tenebroso, difícil, né? Ali, olha só, problemas cardíacos, neuroses, né? Dentro dessa rotina. Ela diz, o homem é um mamífero biossocial construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras,
Nós precisamos ficar atento a isso, nós precisamos nos renovar. Aquilo que nós falamos o tempo todo aqui sobre renascer, renascer todos os dias, desabrochar para um novo dia com novas perspectivas. É claro que há assuntos pendentes, há trabalhos que vão se repetir, não vai ser todos os dias absolutamente diferente de outros. Nós temos compromissos e vamos seguir. Mas a questão não é esse automatismo. Tem muita coisa que vai ser automático mesmo e a gente vai fazer como faria no dia anterior, como já dizia Chico Buarque, né? Chico Buarque já dizia que todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija na boca de café. Sei lá, porque é o café da manhã, sei lá, não sei se a música é assim, mas é a rotina de todos os dias. Então, todo dia vai ter coisas, só que aqui, ó, a gente precisa ter perspectivas, inovações, não importa a idade que a gente tenha, não importa a condição social que a gente tenha, nós precisamos ter perspectivas, novas ideias, renovações, renovações mentais, renovações, objetivos. Nós temos que acordar de manhã com objetivos de realmente construir, de fazer se construir, né? É isso que move o homem, né? Ela diz mais, ó, o homem deve se renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos. Nós temos hábitos, sim, mas por que nós não podemos ter hábitos bons? Por que nós não podemos modificar algum hábito que não está muito legal e torná-lo, encaixar alguma coisa dentro do nosso dia a dia que vai ser salutar, que vai fazer bem, né? A gente agrega tantos hábitos que não ajudam em nada. Por que nós não podemos agregar hábitos renovadores, hábitos bons, né? Alterando melhor os hábitos e atividades, motivando-se para aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças. Né? A partir do momento que a gente vai se nutrindo, né? Aquele copo que está com água suja, a partir do momento que a gente vai adicionando água, ele vai derramando, né? Então, imagina, ele está sujo e aí a gente vai jogando água e ele vai derramando. Só que chega uma hora que toda a água suja vai embora, só tem água limpa aqui, porque a gente precisa renovar, a gente precisa de nova água ali, movimentar. A gente não pode deixar aquela água parada. A gente precisa de novas águas, né, para movimentar isso, é o que ela está dizendo, né? Consequente movimentação das forças que fomentam o progresso pessoal e comunitário a benefício da sociedade em geral, né? Então, precisa dessa movimentação, esse sair da rotina é nesse sentido. E aí ela diz, como profilaxia e terapêutica eficaz, então ela dá ali a dica, profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos, passos audaciosos. Nós vamos sair ali, né? De repente a gente vai dar um passo que a gente acha que não vai conseguir, a gente vai dar um pulo ali, a gente acha que não vai conseguir pular aquela quantidade, tem que ser um pouco audacioso para tentar aquele passo, né? Dos que mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material, né? Daquela ideia do consumismo imediato, do possuir, do dominar, né? Do gozar, do fluir imediatamente, né? É muito mais audacioso o que a gente pretende, o que a gente quer, algo mais, maior, né? A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina. Então, as propostas evangélicas têm isso, né? Ajuda a gente a romper, né, essa rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem-espírito. Não é o homem material, é o homem-espírito, nós, seres eternos, né, que vamos continuar
mesmo depois dessa vivência. E não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Essa Joana de Ângeles, ela pega pesado mesmo, né? Então, o que ela está dizendo é que a gente, muitas vezes, é uma simples máquina desumanizada, como ela disse antes, autômata, que faz as coisas sempre igual e fica esperando a morte chegar. Aliás, como dizia também Raul Seixas, né? Eu que não me sento do banco esperando a morte chegar, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ficar parado, esperando a morte chegar? Não, de jeito nenhum. Né? A gente não pode ficar esperando, pensando, esperando a caminho do túmulo. A gente é um ser eterno, nós somos homens espíritos e precisamos construir, todos os dias construir, mudar, se renovar, agregar coisas boas dentro dos nossos hábitos, melhorar os nossos hábitos. Né? Fantástico, né? E tem muita coisa por vir ainda. Esse primeiro capítulo foi ali muito pesado, que ela contou as histórias de como a humanidade está, mas ela vem trazendo soluções. E a rotina já foi. Quebrar a rotina já é uma solução para a gente melhorar, e muito, né? Tem muita coisa para vir aqui. Legal, certo? Muito bem, né? Muita coisa aqui. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Eu não sei o que eu fiz aqui. Interromper o compartilhamento. Agora sim. Voltamos para cá. Muito bem, então. Vamos fazer o encerramento nosso aqui. Então, vamos agradecer ao nosso querido mestre e amigo Jesus, que está sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos proporcionando esses propósitos tão amoráveis, queridos mentores da espiritualidade, que compartilham esses momentos em que nós procuramos estudar os assuntos trazidos pela nossa querida Joana de Ângeles e que trazem um impacto muito grande na nossa vida, no nosso dia a dia. Possamos, então, que esses ensinamentos calem fundo dentro das nossas almas e possam ser diretrizes seguras para que nós caminhemos o nosso caminho, a caminho da evolução. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, meus caros. Uma enorme satisfação, né, de estar com vocês. Semana que vem a gente está aqui de novo, seguindo. Eu procurei, não achei ainda o livro em PDF, mas vou procurar e vou trazer aqui para vocês. Né? Semana que vem tem muitas coisas, falando de ansiedade, tem muitas coisas aqui importantes ainda a tratar desse livro maravilhoso que é O Homem Integral. Legal? Um beijão para todo mundo. Daqui a pouco eu vou editar e vou colocar aqui também. Até semana que vem. Um abração.